Muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais esse momento onde vamos compartilhar coisas boas, bons pensamentos, bons sentimentos para iniciar o nosso dia de uma forma mais positiva, de uma forma mais construtiva, por que não? Porque eu acredito que a forma como a gente inicia o nosso dia, as primeiras coisas que a gente absorve, as notícias, tudo que a gente ouve determina a forma como será todo o nosso dia. Então, eu sempre cuido que eu consumo nessa primeira hora do meu dia. E é por isso que eu resolvi fazer as lives nesse dia, nesse horário, aliás, e trazer coisas positivas. Porque a minha intenção aqui é que você mude o padrão dos seus pensamentos, mude a forma como você inicia o seu dia. Eu tenho certeza que ao final de um dia você vai observar e vai dizer, nossa, como faz diferença eu iniciar o meu dia de uma forma mais tranquila. Muito bom dia a todos vocês que estão chegando aí, sejam bem-vindos a mais essa live. Me propus fazer nesse horário que muitas pessoas me falaram, Simo, eu gosto de fazer algo legal antes de começar a trabalhar, tem que ser antes das 7, porque 7 horas eu já começo aí nessa rotina, e eu sei que todo mundo tem uma rotina, todo mundo tem aí trabalho, tem os filhos para levar para a escola, para arrumar, para dar café da manhã, e para mim o café da manhã é o momento que eu reservo, esse momento para me conectar comigo mesma, e eu não tinha esse hábito nem de tomar café da manhã. Só que eu já começava o dia de uma forma acelerada, às vezes acordando já em cima da hora, às vezes mal dava tempo de me arrumar direito. E a partir do momento que eu comecei a reservar um tempo mesmo, assim, para acordar antes, para tomar o meu café da manhã com calma, para colocar uma musiquinha ali mais tranquila, não sei se vocês ouvem, eu tô com um mantrazinho aqui ao fundo, respirar. Não é o ato de tomar café. Talvez alguém vai dizer assim, mas eu não consigo comer de manhã cedo. Não é o fato de você tomar café, é o fato de você parar e começar o seu dia de uma forma mais calma. Começar o seu dia priorizando esse momento contigo mesma. Começar o dia talvez já absorvendo algum conteúdo. Então eu sempre cuido aqui no Instagram. Antes eu tava escutando uma live da Elaine Urives. Tipo, eu acordei 5h30, fui preparar o meu café da manhã, minha rotina ali. Eu já olho no Instagram se tem alguém fazendo live. E tava a Elaine Urives falando sobre prosperidade, sobre merecimento. E eu não parei para assistir ela, eu coloquei ali o meu celular. E enquanto eu fazia as minhas coisas, preparava o meu café da manhã, eu tava ouvindo isso. Ela falou sobre prosperidade, sobre o quanto o fato de nos sentirmos merecedores dessa prosperidade fará com que a gente atraia isso para nossa vida. Ela falou, se você tem uma mentalidade pobre, você pode ganhar todo o dinheiro do mundo. Você vai perder até chegar ao teu ponto de merecimento. Isso é uma verdade, né? Se vocês forem olhar tantas pessoas aí que ganharam na Mega Sena, ou que ganharam fortunas e perderam tudo. Fortunas assim que poderiam dizer essa pessoa poderia ficar o resto da vida sem trabalhar, que mesmo assim ela teria dinheiro. Só que por causa da falta de merecimento, inconscientemente a pessoa vai se sabotar para perder esse dinheiro e ficar de acordo com o seu merecimento. Então, não importa o quanto a gente tem, mas que a gente se sinta merecedor de abundância em nossa vida. E não estamos falando só de dinheiro, né? Estamos falando de abundância aqui em todas as áreas da nossa vida, em todos os sentimentos, em todas as coisas que nos fortalecem. Então ontem eu contei uma metáfora para vocês da águia, né, do renascimento. E com isso, o que eu queria é que vocês acreditassem que, independente da idade, independente do momento que vocês estão vivendo, sempre há a possibilidade de renascer. Sempre há a oportunidade de começar algo novo, por mais estagnada que esteja a tua vida, por mais sem graça, por mais sem cor, eu não sei do que é que você precisa de um renascimento, em qual área da sua vida. Mas hoje, então, o nosso tema é para falar sobre quando essas mudanças acontecem na nossa vida, ou então quando a gente sente estremecer alguma coisa, né? Quando a gente sente estremecer, o que a gente faz? Por quê? Quando eu falo em renascimento e eu falo que é uma decisão,
uma escolha, né, de ou permanecer estagnado. E como eu falei no final da live de ontem, tudo está em movimento. Então, se você não está em movimento, você está morrendo. E é assim com todas as coisas. Percebam? Coloca a mão no coração. Ele está batendo. Quando o coração para de bater, o que acontece? Você morre. Então, quando a gente está nessa zona da inércia, nessa zona do conforto, nessa zona de estagnação, de certa forma estamos morrendo. Estamos matando todas as possibilidades, estamos matando os nossos sonhos. Às vezes nem sonho mais temos, né? Então, tem uma parte de um estudo que eu fiz que fala assim sobre o GPS, né? Quando você coloca no GPS ali que você quer ir para tal destino, primeiro de tudo o GPS ele tem que entender onde você está. Porque se ele não souber onde você está, como que ele vai calcular a rota? Então, precisamos ter clareza de onde estamos e de onde queremos ir, para onde queremos ir. Sem saber o ponto que estamos e o ponto que queremos ir, o GPS ele fica parado, ele não consegue. Você não sai do lugar. Então, eu sempre, nos meus começos de processo das minhas mentorias, eu faço uma reflexão para entender como está a vida da pessoa. Como você está hoje, em que lugar, qual que é o teu ponto de partida? Como você se vê hoje, como você se sente? E depois, para onde você quer ir? Porque se você não sabe para onde você está indo, você não vai a lugar nenhum. Então, ter essa clareza de como estou, onde estou e para onde quero ir é fundamental em qualquer processo de renascimento. Por exemplo, eu tenho uma carreira X, mas eu gostaria de chegar em tal ponto. Ter essa clareza, porque senão, é como a Elaine estava falando sobre a prosperidade, né? O que é ser próspero para você? O que é ganhar bastante dinheiro? Porque quando eu trabalho muito isso nas constelações também, quando a gente fala assim de as nossas crenças, né, de merecimento de novo, ou então a forma como a gente verbaliza, às vezes a gente fala assim, a gente pede para Deus, Deus, por favor, que eu tenha dinheiro suficiente para pagar as minhas contas, para colocar alimentação na minha casa. Tudo que você verbaliza e você acredita, será. Mas se você acredita, se você pede que você quer dinheiro suficiente para pagar as suas contas e para ter uma vida tranquila com a sua família, você vai ter. Mas você não vai ter além disso. Pode perceber como às vezes as pessoas dizem assim, nossa, mas eu mal deu para pagar as contas. Terminei, paguei as contas, não sobrou nada. Mas será que tu não tá pedindo que você tenha dinheiro suficiente para honrar os teus compromissos? Então a forma como você expressa, você verbaliza e você pede isso e você mentaliza que tu quer para tua vida, tem que ser na forma de abundância. Abundância de tudo. E o que é ser abundante, né? Não estamos falando aqui em ser arrogante. Ser abundante é ter muito mais, muito além. Ser abundante em tudo. Então Deus não limita a nossa... Quem limita somos nós. Não é Deus que limita a nossa capacidade de atingir metas, de atingir sonhos, de ser feliz. Quem limita isso somos nós. Mas Deus quer que a gente seja abundante. Deus não economiza para nós. Então, hoje, o que eu queria desejar para você é que brote no seu peito uma sensação de incomodação. Por quê? Quando eu falo incomodação, é quando começa a brotar assim um sentimento de quero algo a mais da vida. Quero mais do que eu tenho hoje. Porque se você não está incomodado com algo na sua vida, você está acomodado. E essa zona de acomodação é aquela zona de inércia. É aquela zona onde você está morrendo. Então, quando começa a surgir essa incomodação, essa inconformação, e não é ser ingrato, tá? Ontem à noite mesmo eu estava na igreja e a palavra falava sobre gratidão, sobre o quanto... Mas depois, mais pra frente, eu vou falar sobre isso, porque fecha com alguma coisa aqui. Então, quando a gente começa a ficar incomodado com algo na nossa vida, faz com que a gente corra atrás, que a gente se movimente para atingir algo além. E aí hoje a comparação que eu quero fazer, porque eu gosto de trazer comparações para ficar mais claro para você, assim. Sabe um vulcão?
Já ouviram falar, um vulcão entrou em erupção, ou então um vulcão está se movimentando, começou a aparecer algumas coisas, começou a sair uma fumaça. Um vulcão, ele pode demorar anos, muitos anos, centenas de anos para entrar em erupção. Ele pode ficar adormecido. E essa comparação é porque nós também podemos ficar muitos anos adormecidos. Ali, de vez em quando surge uma incomodação. Sabe o vulcão, de vez em quando começa a surgir uma fumacinha e todo mundo fica alerta de tipo, opa, acho que vai acontecer alguma coisa. Acho que vai entrar em erupção. Aí de repente ele, sabe quando o chão treme, né? De repente ele silencia novamente, ele adormece por mais uns anos. E aí que ele fica, quando esse vulcão ele tá se movimentando, né, está surgindo alguma fumacinha, alguma coisa, significa que ele está queimando por dentro, né, sabe, a larva do vulcão, todo mundo teme isso, todo mundo teme essa explosão e essa erupção, porque quando essa larva vier à tona, ela pode causar estragos na superfície, ao redor, então, em muitos lugares causa muitos danos, até mortes, né, então, quando ele está ali se movimentando, quando o chão treme, significa que ele está queimando por dentro. E essa incomodação que nós sentimos às vezes e não colocamos para fora e não tornamos ação na nossa vida, é como um vulcão que está se movimentando e está queimando por dentro. Qual parte da sua vida ou qual parte de você está queimando por dentro? Está ciente de que precisa fazer alguma mudança na sua vida, ou então que tem potencial para muito mais, mas vem esse desconforto, você se distrai com alguma outra coisa, ou então você camufla isso com alguma outra coisa e simplesmente deixa passar batido e adormece novamente. Então, quanto mais você deixar que queime por dentro, que esteja nessa movimentação interna, maior instabilidade interna, maior instabilidade emocional também. Então, às vezes, o nosso corpo vai refletir tudo isso. Às vezes a gente fica doente, às vezes eu sempre falo muito da garganta, né? Porque antigamente eu tinha muita dor de garganta e hoje eu entendo que dor na garganta é porque a gente não tá colocando para fora alguma coisa, que a gente não tá falando o que gostaria de falar, não tá expressando o que tá sentindo. Então percebam quando vocês ou alguma pessoa próxima está com a inflamação na garganta, é porque tem algo incomodando essa pessoa, tem algo queimando por dentro e essa pessoa não tá sabendo expressar, não tá sabendo colocar, não tá sabendo se comunicar, tá insatisfeita com alguma coisa e tá deixando nessa zona de inércia. Então, o nosso corpo, ele vai refletir todas essas emoções que a gente tem internamente. E aí, que alguma situação externa vai acontecer, por exemplo, no caso do vulcão, né? O chão vai tremer, alguma situação externa vai acontecer que vai fazer com que esse vulcão entre em erupção. Que é toda essa larva venha à tona, que ele cause uma explosão. E assim é também na nossa vida. Às vezes situações externas acontecem que não estão no nosso controle e fazem com que a gente se movimente. Fazem com que a gente, de fato, faça aquilo que a gente sabia que deveria fazer, que faça uma mudança no trabalho. Por exemplo, é um sintoma. Às vezes, por exemplo, vamos falar na questão de saúde, a questão do nosso corpo. Às vezes precisa acontecer alguma coisa, você ir fazer um exame, você ficar doente, para você, de fato, pensar, puxa vida, preciso começar a cuidar mais da minha alimentação, preciso começar a fazer um exercício físico. Mas enquanto não acontecer alguma coisa mais grave, ou então alguma coisa externa de você se sentir muito incomodado, você fica adormecido nessa situação. Às vezes na questão do trabalho, precisa chegar uma demissão para que você de fato pense, não era isso mais que eu queria mesmo, eu já tinha pensado mesmo que eu queria algo diferente para minha vida, eu já não estava mais satisfeito. Por que a gente espera chegar nessas situações de conflito, ou espera então que outras pessoas decidam por nós, para que a gente comece a fazer mudanças na nossa vida? Porque se a gente fosse o agente de mudança, é muito mais fácil da gente controlar as situações, porque às vezes a gente pode fazer uma organização, um planejamento, aquilo do GPS, onde você quer chegar.
Então, muitas vezes a vida nos prega umas surpresas que faz com que a gente fique sem rumo. Tipo, meu Deus, aconteceu isso agora. E o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? E aí, quando eu falo desse vulcão que ele adormece, gera essa pressão interna que faz com que a gente fique emocionalmente instável. Então, às vezes você tá aí irritado com as coisas, irritado com as pessoas, e não tem nada a ver com as pessoas e é com você mesmo que você não tá legal, porque o teu inconsciente sabe que você tá insatisfeito com alguma coisa, que você gostaria de fazer algo novo, algo diferente, que você tá inconformado às vezes com a tua situação, só que te falta essa coragem para ação, para dar o primeiro passo, para fazer algumas mudanças, porque não é fácil, né? E o nosso cérebro, ele é um economizador de energia. Então, tudo que a gente for fazer de novo, de mudar alguns hábitos ou de se movimentar, vai fazer com que a gente gaste um pouco mais de energia do que a gente está acostumado no dia a dia, do que a gente faz naturalmente. Qualquer coisa que a gente for fazer diferente vai gastar mais energia. Então, o nosso cérebro ele vai tentar nos proteger de gastar mais energia. Tipo, olha, tá bom assim do jeito que tá. Você tem tudo que você precisa. Então, sabe essas vozes? E eu vou falar mais sobre isso. A aula de amanhã vai ser sobre os sabotadores e o porquê que a gente se sabota. Porque eu não sei se você sabe, mas essas vozes que vêm no seu subconsciente são inimigos. São inimigos internos, que são os sabotadores. Tem uma razão para eles existirem e tem vários tipos de sabotadores que vai ficar claro para vocês amanhã, tá? Então, a pergunta que eu quero deixar é assim: quanto tempo vai demorar para você deixar tudo isso vir à tona? Por quanto tempo você consegue segurar essa instabilidade dentro de você? Sem que isso afete a tua saúde, sem que isso te faça você ficar emocionalmente instável. Por quanto tempo você quer segurar essa larva dentro de você? Por quanto tempo você consegue segurar? Sem causar uma explosão e sair destruindo tudo que está ao teu redor. Porque isso é fato. Quando você causar uma explosão, assim como o vulcão, algumas coisas irão queimar ao seu redor. Quantas coisas precisam ser queimadas ao seu redor para que esse vulcão entre em erupção? E por que às vezes a gente não deixa esse vulcão entrar em erupção? Será que na sua ideia ou no seu próprio julgamento você esperaria que essa explosão fosse magnífica e que todo mundo prestasse atenção, só que aí vem a insegurança de tipo, talvez a minha explosão não seja tão grande. Talvez seja pequeno, talvez seja uma explosão pequenininha, e o que as pessoas vão falar. Eu estou falando isso pra vocês porque às vezes a gente não faz mudança na nossa vida porque a gente tem medo do julgamento alheio. Às vezes tem o nosso próprio julgamento e às vezes tem o julgamento externo. Então é mais fácil segurar tudo isso dentro de nós do que lidar com o julgamento das outras pessoas. Mas será que vale a pena? Será que vale a pena deixar de ter uma vida com propósito, com objetivos, com leveza, com mais motivação para essas conquistas, apenas por causa do julgamento alheio? Apenas porque na tua cabeça o ideal seria, então às vezes a gente fica esperando esse momento ideal, porque eu só vou fazer uma mudança na minha vida se eu tiver certeza de que vai ser uma super mudança. E aí essa mudança pode nunca acontecer. Porque o momento perfeito, qual que é o momento perfeito? Qual que é o momento ideal? Será que tem um momento ideal? Tem sim responsabilidade, organização e planejamento. Isso é imprescindível para que você faça qualquer mudança na sua vida. Então eu não estou aqui incentivando vocês a fazerem coisas sem pensar e loucuras na vida de vocês. Eu estou falando que ter um objetivo, ter uma rota, ter um objetivo para o seu GPS poder te levar. Porque senão ele fica rodando no mesmo lugar e não te leva para lugar nenhum. Se você não definir qual que é a rota, para onde você quer chegar. Faz sentido para vocês? Eu esqueci de novo de pedir para vocês encaminharem essa live para alguém que você gostaria aí, que tu sabe, então ainda dá tempo de pegar o aviãozinho e encaminhar para outras pessoas. Pessoas que vocês sabem que
estão com esse vulcão ali, ó, se movimentando, que tá saindo fumacinha já e que vocês sabem que essa pessoa precisa entrar em erupção para alguma coisa na vida dela. Só que ela está se amortecendo, ela está adormecida em algum ponto. E isso é comum, tá? Todos nós em algum momento da vida vamos adormecer. Vamos ficar dormentes sem fazer aquilo que a gente sabe que precisa ser feito. E aí de repente a gente acorda. E quem acorda tem pressa. Quem acorda tem pressa. Quando fica muito claro na sua mente onde você quer chegar, você tem pressa de fazer isso acontecer. Então, se você ainda está adormecida em alguma coisa na sua vida, traz isso para clareza, deixa vir, deixa brotar. Não paga imposto para sonhar, gente. Não paga imposto para imaginar qual seria o teu sonho de vida. Não paga imposto para fazer isso. Agora, o preço por permanecer adormecida, queimando por dentro, esse preço é alto. E essa conta vai ser cobrada, mais cedo ou mais tarde. De diversas formas, tá? Pode ser através de uma doença, pode ser através da sua frustração. Quem quer chegar ao final da vida aqui e olhar para trás e sentir que deixou de fazer aquilo que queria ter feito apenas por medo, por insegurança? Eu garanto a vocês que vai chegar um tempo que vocês vão olhar para trás e vão dizer assim: por que eu não fiz aquilo mesmo? Eu não fiz aquilo por causa do julgamento das pessoas. Eu não fiz aquilo porque eu achei que as pessoas iam falar alguma coisa, que não iam me apoiar. Mas vai chegar um momento da vida de vocês que vocês vão olhar para trás e vocês vão dizer: eu não preciso de apoio de ninguém. Quem vive essa vida aqui sou eu. E eu gostaria de ter vivido uma vida diferente, uma vida que valesse mais a pena. Gente, eu acredito que chegar ao final da vida e olhar para trás e ter esse sentimento de que poderia ter feito uma vida mais produtiva, ter feito uma vida com propósito, deve doer muito. Deve queimar muito, permanecer com o seu vulcão adormecido por toda uma vida. Porque não dá para voltar. Quantas pessoas que a gente escuta histórias, né, que no leito de morte dizem assim: ai, se eu pudesse voltar, eu teria feito diferente. Não dá pra voltar. Não dá pra voltar pra ontem pra fazer uma coisa diferente. Que dirá voltar lá aos seus 18 anos, aos seus 20? E como eu falei ontem que a águia chega aos 40 já meia caidinha, mas ela poderia viver até os 70... Só que ela precisa fazer uma mudança com os 40, senão ela vai começar a morrer. Não espere chegar aos 70 anos e ver que lá nos 40 você teve a oportunidade de mudar tudo na sua vida e não mudou. Com 40 anos você tem ainda mais 30, 40 anos para viver. Você tem toda uma vida, como se você nascesse novamente. Ontem eu falei sobre isso, sobre o renascimento. É possível renascer sim aos 40, aos 50. Eu não sei se a minha mãe tá aqui na live, mas minha mãe é um exemplo disso. Ela renasceu aos 50 anos. E hoje ela tem 60 e poucos anos. Teve uma nova oportunidade, teve uma nova chance de viver algo novo, algo diferente. Nós também podemos fazer isso a qualquer momento. Sempre é possível deixar para trás, se despir de algumas coisas que a gente acreditava que fosse dessa forma. Nós podemos mudar de pensamento, de opinião, sempre. E às vezes a gente fica preso nesses padrões, né? Que tem que ser dessa forma. Não, eu me formei nisso e eu preciso ser isso, porque eu tenho uma carreira, porque eu tenho um plano de vida aqui. E o que as pessoas vão dizer se eu largar a minha faculdade de medicina, sei lá, ou então se eu largar aqui a minha faculdade de contadora, enfim. Porque, nossa, eu tenho... E daí é o nosso próprio julgamento. Quando eu larguei a supervisão, nos primeiros meses, eu confesso pra vocês que quando eu ia falar para as pessoas perguntavam: com que você trabalhava? Com que você trabalha? Então, antes eu tinha eu sou supervisora comercial numa distribuidora, né? Então eu falava com isso com muito orgulho. E aí, de repente você dizer: eu abri mão disso
para viver o meu propósito. Hoje eu ajudo pessoas, eu desenvolvo pessoas, eu mostro para pessoas o quanto elas são capazes, né, de evoluir, de mudar suas vidas. Então eu acredito que para pessoas que têm aí um cargo de dentista, de médico, de contador, enfim, N coisas. A gente tem histórias aqui de pessoas que largaram concursos públicos onde ganhavam super bem para viver o seu propósito, pessoas que resolveram começar a fazer bolos e estão super felizes vivendo um propósito diferente. Nosso propósito sempre vai servir outras pessoas de alguma forma. Não tem mais, não tem menos. Ninguém está acima do outro. E aí, ontem, falou na igreja sobre a comparação, né? Sobre o quanto a comparação, ela anula a gratidão. Porque talvez, se você for olhar para trás, quantas vezes você pediu para Deus para ter a vida que você tem hoje? Só que talvez você está comparando a sua vida com outras pessoas e aí faz com que você não sinta gratidão pelo que você tem hoje. Porque comparado com outras pessoas é pouco. Mas e comparado com aquilo que você tinha lá atrás? Comparado com aquilo que você pediu para Deus que tivesse na sua vida? Aquilo me fez refletir muito, porque se eu for olhar para minha vida hoje, eu tenho muito mais do que eu pensei que eu poderia ter. Só que às vezes, se eu for comparar com a vida de outras pessoas, é pouco. Então que a gente seja grato, né? Que a gente seja grato com o que a gente tem, com o que a gente conquistou. Deixa eu dar uma olhada na minha listinha aqui para ver se não esqueci nada. Então, falando sobre o cérebro, né, que ele gosta de economizar energia, então é por isso que às vezes a gente não faz as mudanças que a gente precisaria fazer, porque mudar vai demandar de nós um esforço, uma energia diferente daquela que a gente está acostumado a entregar aqui. E às vezes a gente não se doa 100%, quase sempre a gente não se doa 100%. Então eu sei que na academia eu poderia me esforçar mais, que eu não estou entregando meu 100%. Então a gente se economiza, né? Porque tem às vezes os sabotadores que dizem, não, tu tá indo, pelo menos você tá indo na academia, mas eu sei que lá eu poderia dar mais de mim. Assim como eu poderia dar mais na minha vida pessoal, na minha vida profissional, que eu poderia entregar mais. Então a gente tá sempre se economizando. E aí quando eu falo que eu desejo para vocês essa incomodação e essa inquietação, eu queria dizer para vocês que eu desejo muito que vocês olhem para esse desconforto que surge. Que vocês olhem para quando alguma coisa começa a vibrar aqui dentro, que vocês olhem para isso, que vocês se perguntem por que eu estou sentindo isso. O que é que eu preciso mexer, mudar na minha vida? O que é que eu estou com medo de fazer, mas que eu sei que lá na frente, se eu fizer, vai me trazer bons resultados? Que vocês não se distraiam com outras coisas e adormeçam o vulcão de vocês novamente por mais anos e anos. Deixa isso vir à tona. Porque uma hora as coisas podem se movimentar ao seu redor e esse vulcão explodir. Sem você esperar. Sem você estar preparado. E aí que muita coisa pode queimar ao seu redor. Que vocês se perguntam... Para que eu estou dormindo? Para que ou para qual área da minha vida eu estou adormecida? Para qual área da minha vida eu preciso acordar hoje? Onde essa larva está queimando aqui dentro de mim? E aí talvez eu tenha alguém que vai dizer assim, Simone, mas eu tô tão cansada, tô tão desgastada que eu não tenho força. Que eu não tenho força para deixar esse vulcão vir à tona. Que eu não consigo, eu estou adormecida, eu tenho consciência disso, mas eu não consigo fazer mudanças. E sabe que nome se dá para isso? Pode ser que você esteja no fundo do poço. Só que eu falo que o fundo do poço é um lugar maravilhoso de se estar. Porque o fundo do poço, a única saída é para cima. Concordam? Só que, lembra que eu falei do GPS? Você precisa saber onde você está. Então, de nada adianta você estar no fundo do poço, onde a saída é para cima, se você não se dá conta de que você está no fundo do poço.
Se você está tão adormecido e tão com os olhos fechados, com os ouvidos... Por exemplo, você pode estar no fundo do poço e aí você só vai e bate na parede. Bate na parede. Ou fala tão alto, porque assim, o fundo do poço ele tem uma saída, né? É pra cima. Só que se você não se dá conta de que você está nesse poço e que não tem saída, você vai e bate. Tipo, ai meu Deus, eu tô tentando e não consigo. Meu Deus, o que eu preciso fazer que eu não consigo sair daqui? Eu vou e volto, vou e volto. Tem pessoas que dizem, mas eu tento e não consigo, Simone. Mas eu vou até um certo ponto e parece que eu me deparo com mais um obstáculo e eu não consigo sair. É porque você tá batendo na parede. Não é por aí. E às vezes você está reclamando tanto dessa situação que chega alguém lá em cima e grita, a saída é por aqui. Só que você está reclamando tanto e você está se esforçando tanto numa coisa que você já tentou e não deu certo, que você não escuta essa voz que está ali para te dizer que a saída é para cima. E aí eu volto para aquele ponto que eu falei ontem, de se aprofundar em si mesma. Como a águia fez, ela precisou ficar um tempo reclusa com ela mesma para se reconstruir. E às vezes a gente tem medo de ficar com a gente mesmo. A gente tem medo de deixar brotar esse sentimento que está aí dentro. A gente tem medo de escutar o que aquele vulcão está dizendo para nós, ou o que aquele desconforto está falando para nós. Eu tenho medo de ficar sozinha porque vem um monte de pensamento. Eu não gosto de ficar sozinha porque parece que eu tô na solidão. Enquanto você tiver medo de ficar com você mesma, de ouvir as vozes que estão aí dentro, você tá muito mais do que adormecida. Que na verdade você sabe que tem uma voz falando e você tá se distraindo para não ouvir essa voz. Por quanto tempo você aguenta? Por quanto tempo você quer ficar adormecida? Por quanto tempo você quer ficar batendo na parede, andando em círculos ali naquele fundo do poço e batendo na parede e falando que nada dá certo na sua vida, de que as coisas não vão pra frente, de que, meu Deus, eu tô tentando, eu fiz isso e não deu certo, eu fiz isso. Será que a saída é por ali? Tu aquietou a tua mente para prestar atenção se não tem alguém querendo jogar a corda para você lá de cima? Você parou de reclamar um pouquinho da sua vida para prestar atenção nas possibilidades e se tem outras formas de sair daqui? Então, às vezes, eu nos meus processos de mentoria, inclusive eu trabalho com mentorias e eu vou abrir vagas na semana que vem, para quem tiver interesse, eu vejo pessoas que têm tanto potencial e que a saída estava tão clara, só que a pessoa estava adormecida e anestesiada de distrações que ela não percebia, que era muito mais simples. Então tem pessoas que vêm fazer a mentoria comigo que é assim, só faltava um direcionamento e uma clareza de um mentor que pegasse pela mão e ajudasse nesse caminho, nesse processo. O mentor nada mais é do que isso, que é alguém que facilite o teu caminho. Alguém que já trilhou esse caminho que você sozinho demoraria muito mais, que você ia ficar batendo na parede. Então o mentor é aquele que joga a corda e diz, viu, é por aqui que sai. Vem que eu te ajudo. Vem que eu te mostro o caminho. Então às vezes a gente tem esse julgamento do que as pessoas vão falar. A gente é tão... como é que eu vou dizer, até arrogante às vezes, que diz, eu não preciso de ninguém, eu dou conta, eu me viro sozinha. Ok, eu por muito tempo não quis pedir ajuda, por muito tempo eu me senti autossuficiente, só que eu me percebia batendo na parede. Hoje, gente, eu não perco mais tempo batendo na parede sozinha. Eu procuro pessoas que já chegaram aonde eu quero chegar. Eu procuro a ajuda de pessoas que já chegaram onde eu quero chegar. Eu tô falando aqui sobre transição de carreira, eu procuro pessoas que fizeram transição de carreira. Estou falando aqui de equilíbrio emocional, eu procuro pessoas que já tiveram um desequilíbrio muito grande e venceram tudo isso. Porque aí eu não preciso ficar batendo na parede. E quando a gente bate muito na parede, às vezes a gente desanima e a gente diz, eu não quero mais saber disso, eu cansei. E aí eu mudo a rota, eu penso que vou para outro lugar, e o GPS fica perdido porque ele passa, meu Deus, que confusão, uma hora ela quer ir para cá, outra hora ela quer ir para lá. E ela não vai para lugar nenhum? Então, ter uma rota bem definida é essencial para você chegar lá. Porque senão você vai deixar o teu GPS louco.
vai deixar o teu GPS sem entender para onde de fato você quer ir. Porque se você tem 3 destinos, 4 destinos, tipo, meu Deus, vou pra cá, vou pra lá. Faz sentido pra vocês, gente? Então, passamos um pouquinho aí das 7, que eu prometi que ia ser rapidinho a nossa mente. Então, pra finalizar, eu quero dizer pra vocês que façam silêncio e prestem atenção nas vozes, prestem atenção nos seus vulcões. Prestem atenção que talvez tenha alguém te jogando a corda, te mostrando o caminho, te dizendo a saída é pra cima. Amanhã nós vamos falar sobre sabotadores, tá? Nós temos aqui muitos sabotadores, tá? Então eu tenho alguns, talvez você tenha outros diferentes, e eu vou falar sobre todos eles e como que eles agem na nossa vida e como que a gente faz para silenciar a voz dos sabotadores. Essa é uma das aulas que tem dentro do meu curso, do Método Mulher Antifrágil. Eu vou entregar aqui para você de forma gratuita e vai ter um presente também no final da aula para vocês, tá? Para vocês saberem identificar quais são os seus sabotadores. Então, se organiza, não perde amanhã a nossa aula às 6:30 da manhã, convida outras pessoas, porque realmente talvez você fica se julgando que é você que fica se sabotando, e não é um inimigo que você tem. Só que quando a gente conhece o nosso inimigo, fica muito mais fácil de combatê-lo. Quando a gente não conhece, a gente se deixa dominar por ele. Então, eu conto com você amanhã bem cedinho para tomar um café aqui comigo. Tenha um ótimo dia, eu espero que mais... Eu sei que tem muitas pessoas que dizem, nossa, Simone, é muito tapa na cara que você dá. E às vezes eu penso, meu Deus, acho que eu sou um pouco agressiva com as pessoas. Mas é que assim, eu não tô aqui pra dizer pra você, ai, que pena de você. Não, que pena não. Que pena não. Você está no lugar onde você quer estar. Como disse a Elaine antes, merecimento. Todo mundo tem a vida que merece. Se você tá tendo essa vida que você tem hoje, é porque você acredita que você só merece isso. Então, se você racionalmente diz que você quer uma vida diferente, você tem que aumentar o teu senso de merecimento. Eu quero e eu mereço algo melhor. Porque todo mundo tem a vida que merece. Então, se você está tendo pouco da vida, você acredita que você merece pouco da vida. Eu acredito que eu mereço muito. E eu trabalho tudo isso também na minha mente, porque às vezes eu falo uma coisa e aqui dentro eu tenho escassez. Então, às vezes eu paro pra pensar na minha vida de tipo, por que eu estou me conformando com isso? Será que eu tenho um senso de merecimento baixo? E aí eu vou trabalhar o meu merecimento, porque aqui eu tô falando que eu quero mais, só que lá dentro de mim tem esse sentimento de pouco merecimento. Então, não se esqueça, você tem a vida que você acredita merecer. Vamos trabalhar para aumentar esse nível de merecimento. Um ótimo dia para você, boas energias, bons sentimentos, bons pensamentos. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui. Compartilhem depois, eu vou deixar a live salva. Compartilhem com outras pessoas que vocês acham que podem estar adormecidas e precisam de um choque de realidade, que assim mudar, com toda certeza. E a gente se encontra amanhã para falar sobre sabotadores. Ótimo dia, um beijão para você. Até mais.